Olá galera, começa agora o programa Super Mix com muitas novidades para vocês. Começando sempre com ele, o nosso aventureiro Zé Jones. O programa Super Mix vai contar um pouco da história da Revolução de 1932. Serão 3 episódios que irão contar o que aconteceu em nosso município. No primeiro episódio nós vamos saber de fato o que aconteceu no bairro dos Machados. Turismo Rural com Zé Jones. Oferecimento Essenza, farmácia de manipulação, fórmulas, produtos naturais, florais de bar, cosméticos. Rua Santo Antônio, 84 Centro. Fone 3443-6401 ou 6760. Essenza, farmácia de manipulação. A gota de sua confiança. A partir de hoje nós vamos mostrar uma série de acontecimentos da época de 1932. Foi nessa época que aconteceu uma revolução em Minas e São Paulo. E aqui nós estamos praticamente na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. E nesta casa morou a Dona Maura, que em setembro ela vai completar 100 anos de idade. E nós vamos contar um pouco dessa história com essa jacutinguense Dona Maura. E foi aqui que praticamente tudo começou. Essa é a Fazenda São José, que fica no bairro dos Machados. A data aqui é de 1851. Essa fazenda tem muita história. E para nos ajudar a contar um pouco dessa história, vai participar com a gente o Odival, que é da Nativentura. Então agora nós vamos entrar na fazenda e conhecer um pouquinho da história. O Marcelo e a Patrícia são filhos do proprietário dessa fazenda. Ele vai contar um pouco pra gente dessa história. Como era a fazenda estava localizada assim num ponto estratégico entre Jacutinga e Sapucaí, que é onde ficaram entrincheiradas as tropas, então esse quarto aqui o vovô cedeu, o tio Neto falava que era para tipo um escritório deles aqui. O que a família nossa passou pra gente quando a gente era mais novo, na verdade são meus tataravós, né? Eles chegaram com os escravos e foram abrindo o mato e formando café. E chegaram até no Rio Leotério lá embaixo. Que a fazenda então pegava aqui do alto da serra, que a gente fala as posses, começava aqui e terminava lá no Leotério, era tudo da fazenda. Foi quando houve a Revolução de 32. E os soldados passavam por aqui e os feridos mais leves ficavam na igrejinha nossa aí. Então por aqui provavelmente deve ter passado muitos soldados, inclusive na fazenda nossa aqui, na sede, o vovô repartiu, ele destinou um quarto da casa para os soldados ficarem ali, né? Porque os soldados queriam a casa inteira, mas como existia muita mulher e muita gente, o vovô falou, não, a casa eu não posso ceder, eu cedo um quarto. O quarto até hoje ali. Por que será que houve essa Revolução de 32? O Edival vai nos contar um pouco por que aconteceu isso, Edival. A Revolução de 32 aconteceu com os estados de Minas e São Paulo. Lógico que o estado de Minas tinha outros estados que aderiram à Revolução. Porém, essa Revolução aconteceu com muita força aqui na cidade de Jacutinga. Uma das cidades mais bem guardadas durante a Revolução de 32. Onde as altas patentes do Exército, das tropas federais, das tropas de Getúlio, fizeram seu quartel-general, fizeram o seu ponto de controle. Havia entre os estados de Minas e São Paulo um acordo de cavalheiros, onde a cada 2 anos os estados se alternariam no poder. São Paulo como a riqueza, o café, e Minas como riqueza, o leite. Então daí a guerra do café com leite. Durante o governo de Getúlio Vargas, de 30 a 32, era a época de Minas que estava governando o país.
Mas Getúlio entrou com um golpe que, quando teria que São Paulo eleger um novo governador, ele elegeu um pernambucano. E os paulistas se sentiram afrontados com isso, se sentiram passados para trás. Daí a revolta da batalha, do café com leite, a revolta dos paulistas. As tropas paulistas, a princípio, querendo uma nova Constituição, chamaram os estados do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul. Mas Getúlio Vargas tinha um grande poder de persuasão e ele conseguiu a união com os demais estados, desde do Nordeste brasileiro até o Sul. Ele conseguiu, e o estado de São Paulo acabou batalhando sozinho em prol de uma nova Constituição. Essa capela foi usada como enfermaria, não é isso, Marcelo? Essa igreja é centenária também, só que a minha mãe reformou ela. Ela foi usada como se fosse uma enfermaria para atender os soldados que eram feridos mais leves, que vinham do fronte e ficavam aqui para ser atendidos, porque aqui estava entre Jacutinga e Sapucaí. Então, segundo o que o papai falava, e o tio Neto contava, que por causa de ser perto da casa, da sede onde eles moravam, eles escutavam os gemidos dos soldados à noite aqui, dentro dessa igreja. Provavelmente deve ter morrido algum soldado aqui dentro dessa igreja, isso a gente não sabe falar. A Patrícia é neta da Dona Maura. Quantos anos ela tinha na época da Revolução? Minha avó tinha 16 anos na época que aconteceu a Revolução. E ela tem muitas lembranças, muita recordação dessa época. Ela conta, inclusive, que apesar de os pais a proibirem de conversar com os soldados, ela, como teimosa que sempre foi, ela conversava sim com os soldados. Sempre contou que eles eram respeitadores, eram muito educados. Ela tem uma cabeça muito boa, ela faz 100 anos dia 4 de setembro. Ela conta muita coisa sobre a Revolução, ela lembra muita coisa. A Revolução foi um absurdo. Eles ficaram, não é só um batalhão. Saía um, vinha outro lá da fazenda. Os soldados que iam lá na fazenda eram os coitados. Os mineiros não fizeram estrago como o paulista. Aí o Getúlio veio, pousou numa casinha lá de colônia. Depois ele foi, não sei para onde ele foi. A mulherada lá, tudo... Era a porta fechada, não deixava sair. Mas eu devagarinho assim, eu abri a porta assim, e justamente quando eu abri a porta, tinha um soldado. Eu conheci um do Rio Grande do Sul, muito bom. Eles até pediam comida em casa, frango, essas coisas assim, mas já feito, porque a comida que eles comiam, nossa, trazia aqueles quartos de carne, os cozinheiros já pegavam um pedaço assim, passavam um pouco de sal e jogavam num tacho grande assim para eles comerem. Lá houve muita morte, porque alguma pessoa que passava assim, via os cadáveres que estavam lá. Eu mesmo vi. E lá na trincheira, o dia que acabou a Revolução, foi a maior judiação. Porque moço novo ainda, os gaúchos punham a baioneta assim neles e matavam. Ninguém, a mãe, o pai deixava ordem para não abrir a porta, só ir buscar água, só assim, lenha para fora e depois entrar para dentro. Eu não tive medo, não. A mãe tinha muito medo. E eu abri a porta assim da sala,
Ele estava encostado assim. Aí falou assim, você mora aqui? Eu falei, moro. Aí ele falou, fala para sua mãe matar uma galinha e pôr para cozinhar para nós, que nós estamos de saída. Eu fui lá fora, lá na cozinha, minha mãe estava com a mãe. Ô mãe, o soldado está pedindo uma galinha cozida. Ah, minha filha, o que você foi fazer de pedir de estar lá na porta para o soldado pedir galinha? Põe numa panela assim, afogou. Quando a água começou a ferver, ele veio. Já não está cozida a galinha. Eu falei, xiii, você pode empinhar que não está cozida ainda. Ele falou, me dá para mim, porque eu já vou de saída. Aí ele levou a marmita no fogão. A mãe encheu, pôs tudo, frango, carne. Ele falou, com esse aqui que eu vou passar. Ele chamava Ivo e o outro chamava Hugo. Os dois eram amigos. Quando chegou lá na divisa da Barrinha, antes de chegar na ponte, eles notaram ele. Demorou para acabar essa guerra, Nossa Senhora. Tanta gente que morreu ali naquele Sapucaí, que dá medo. Enquanto as tropas federais dispunham de armamento, de soldados fortemente armados e totalmente treinados, as tropas paulistas combatiam com civis. Estudantes, eram doutores, eram agricultores. E a Nativenturi tem o roteiro da Revolução de 32. A Rota da Revolução é um passeio por toda a divisa com o estado de São Paulo. A Fazenda dos Machado está inserida na Rota da Revolução de 32. Muito virá agregar valores para o nosso município.